E aí, gente, vem chegando uma nova estação, a primavera. Geralmente essas mudanças de estação afetam o comportamento da gente, porque muda o clima, muda a moda, muda a nossa alimentação e tudo isso pode ser registrado no nosso diário. Então esse é o nosso tema de hoje. O meu nome é Boris Garay, eu sou o idealizador do Livro Criativo, que é uma atividade com diários gráficos que a gente utiliza diversos recursos de expressão. Então, em primeiro lugar, a gente faz o nosso registro no diário e depois a gente pode mostrar esse registro para outras pessoas. E assim a gente tem uma troca de experiências, de sentimentos, de aprendizados, de informações, a gente ensina, a gente aprende e tudo isso pode fazer com que a nossa participação seja mais atenta, mais ativa, mais criativa diante das coisas que se passam na nossa vida. Não há dúvida de que as estações do ano influenciam no comportamento das pessoas. Em algumas a gente se sente mais introspectivo, mais contemplativo, e em outras mais extrovertido e mais ativo. Com certeza a primavera é vista como uma estação alegre, em que tem todo um florescimento, da natureza, o clima começa a esquentar e parece que tudo se ilumina, tem mais cores, mais perfumes e dá uma certa euforia na gente. Eu confesso que quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo sobre a primavera, eu senti um certo estranhamento, porque com essa pandemia, com certeza não é uma estação alegre para muita gente. Mas por outro lado, eu acho que a gente pode refletir sobre isso. Então, em vez de pensar numa certa euforia, a gente pode pensar na felicidade como um sentimento interior. Eu estou falando isso porque neste final de semana fez muito calor no Rio de Janeiro e as praias lotaram. E a gente sabe que na praia ninguém usa máscara, todo mundo fala muito alto, ri muito, grita, e isso tudo parece essa euforia faz com que as pessoas se esqueçam ainda das ameaças dessa pandemia. Isso me fez pensar que a gente pode ter uma alternativa para amenizar a nossa experiência com o isolamento. O ser humano tem uma capacidade muito grande de imaginar. Enquanto os animais vivem numa natureza que lhes é imposta, o ser humano pode criar um mundo para habitar. Existem dois termos que as pessoas estão associando ao isolamento para refletir sobre ele. Um deles é solidão e o outro é solitude. Com relação à solidão, é aquele estado em que a pessoa se sente solitária, mesmo que ela esteja diante de outras pessoas. Por exemplo, se você não concorda com uma ideia de um grupo, você pode se sentir isolado, deslocado diante daquele grupo, então se sentir só. E o outro é solitude, que mesmo que você esteja sozinho, você vai se sentir acompanhado, porque você está em comunhão com alguma ideia, com sentimento e com a compreensão de outras pessoas. Às vezes esse estado de solitude pode aflorar com uma leitura ou com um filme. Eu prefiro até com um livro, porque a gente fica mais tempo com ele. A gente lê aquela história por mais tempo. Então, se a gente se identifica, a gente consegue ter uma experiência ali de estar bem acompanhado. E essa sensação de estar bem acompanhado pode até ser reforçada quando a gente encontra uma pessoa que leu o mesmo livro. A gente vai ter ali uma troca de sentimentos, de experiências, de vivências, e que até faz com que que pareça que a gente conhece aquela pessoa há mais tempo. A internet, também se for usada de uma forma saudável, eu acredito que pode ser um bom meio para amenizar o isolamento. Eu acho que a solitude é uma maneira da gente escapar da solidão porque ela nos traz esperança. E é esse clima que eu quero sentir na primavera, ou seja, uma felicidade interior que me traga esperança. Eu até aprendi recentemente que esperança não vem do verbo esperar, ela vem do verbo esperançar. Isso quer dizer que a gente, com isolamento, não deve simplesmente parar, cancelar tudo e ficar esperando. A gente precisa reagir de alguma forma, precisa fazer um movimento, cultivar alguma coisa para fazer a esperança florescer. Então foi nesse estado de espírito que eu fiz o meu registro no Livro Criativo.
esse foi o meu registro de hoje. Eu nem comentei, mas existem várias referências que podem nos inspirar para fazer algum trabalho sobre a primavera. Por exemplo, músicas tanto clássicas quanto populares. Eu estou lembrando aqui agora de uma sonata da primavera do Beethoven, daquele concerto das 4 estações do Vivaldi, né, que é o mais famoso deles. Também tem muitas obras de arte, os impressionistas, por exemplo, como Monet, Renoir, o próprio Van Gogh, né, que é neo-impressionista, mas todos eles gostavam muito de pintar a natureza ao ar livre. Então são ótimas referências. Se tiver mais alguma, deixa aqui, por favor, nos comentários, que isso pode ajudar muita gente a se inspirar. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações. Isso tudo ajuda a gente a ter uma experiência mais rica e criativa. Obrigado e até o próximo vídeo.